E a leitura bíblica e a mensagem toda será baseada em Efésios 4, do 1 ao 16. Mas para a nossa meditação, eu farei a leitura apenas a partir do verso 11 até o 16, que diz o seguinte: E ele designou uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, como crianças levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Peço aos irmãos que estão nos assistindo, que estão ligados aí no celular ou no computador, nos assistindo através do Facebook, vamos baixar a nossa cabeça e iremos orar. Pai bendito, Deus de infinita graça e misericórdia, estamos, Senhor, na Tua presença para Te louvar e exaltar o Teu nome. E queremos pedir a Ti, Senhor, misericórdia, entendimento e sabedoria, Senhor, para que nós possamos falar com a Tua igreja e assim sejamos edificados. Nesse momento, Senhor, de distanciamento social, em que o Teu povo não pode estar junto, mas ainda estamos ligados através da Tua palavra e ainda somos o Teu corpo, Senhor. Somos a Tua igreja reunida em pequenas partes, em vários lugares, em várias casas, mas o ajuntamento, Senhor, com os louvores a Ti continua, Senhor. E através da Tua palavra nós seremos edificados em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre a teologia da vocação, que significa servir, ministrar, ser útil, ou seja, os ministérios que Deus concedeu à igreja. E o que é ministério? Segundo o dicionário Wise, ministério é a execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho. Segundo, ocupação exercida por alguém, cargo, função. Outro significado de ministério, ofício de sacerdote, que é o que mais se ouve falar quando se fala em ministério. Também cargo ou função de ministro do Estado, que é o que fica mais evidente também quando nós falamos sobre os ministros. Pessoas convidadas para assumir o ministério, etc., sempre se relacionando a algum ofício, trabalho. Então, isso é ministério, é o cargo, é a função que uma pessoa exerce. E para exercer o ministério, a pessoa é chamada, ela é convidada para exercer um ministério. Então, o correto entendimento do sentido desta palavra, da palavra ministério, nos auxiliará a compreender a posição bíblica do que é ministério. Ter um ministério não é ter uma posição de destaque aos olhos do mundo. Em 1 Coríntios capítulo 4, do 9 ao 13, o apóstolo Paulo fala que aos olhos humanos não tem nenhum destaque. Então, o ministério apostólico, o ministério de Paulo sofria tantos reveses na vida que as pessoas zombavam do ministério de Paulo, zombavam do ministério apostólico, e eles não acreditavam que eles estavam naquela situação. Então, Paulo, quando ele escreve aos irmãos da igreja que estava em Corinto, ele fala que aos olhos humanos, eles não tinham nenhum destaque. Pelo contrário, eles eram considerados como escórias do mundo, ou seja, é estar em último lugar. É uma decisão de entrega total a Cristo, estar disposto a passar por adversidades,
Por isso o apóstolo Paulo fala que eles eram um espetáculo para o mundo. Mas não era um espetáculo bonito, esse espetáculo que nós estamos acostumados a admirar. Na verdade, era um espetáculo de horror, tanto para o mundo como para os anjos. Por quê? As pessoas ficavam horrorizadas ao perceber como que os cristãos eram tratados e assim mesmo eles não desistiam do ministério. No versículo 10, o apóstolo Paulo se refere a que eles eram um absurdo por causa de Cristo, ou seja, o mundo os via como uma coisa sem sentido. Não entendiam a missão, pois eles estavam na contramão do mundo. Como o apóstolo poderia passar por tantos sofrimentos, tantas privações e situações dos cristãos naquela época? Por isso, irmãos, a situação dos cristãos não se enquadrava nas regras e condições pré-estabelecidas do mundo. Por isso que as pessoas acham um absurdo como os cristãos se comportam. Porque nós, enquanto no exercício do nosso chamado, quando nós aceitamos ser cristãos, aceitamos o chamado de Cristo, nós devemos estar na contramão do mundo. Nós não estamos nas condições, não nos enquadramos nas regras pré-estabelecidas pela sociedade. Por isso o mundo não entende o porquê os cristãos abrem mão de tantas coisas para seguir a Cristo. As pessoas acham, ficam absurdadas assim, ficam estarrecidas, falando, puxa vida, como que a pessoa pode viver dessa forma? Mas não que a nossa vida seja ruim, é porque nós não temos o comportamento que esta sociedade. Aceitar o desafio de trabalhar com Cristo e por Cristo, anunciando o Evangelho, que é as boas novas de salvação, receber um ministério é relevante apenas do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista humano, do ponto de vista carnal, essas coisas não têm importância. Mas para nós que aceitamos ser crentes, aceitamos o chamado, nós pregar as boas novas, receber um ministério é relevante. As pessoas não entendem como que nós aceitamos. Mas assim, do ponto de vista espiritual, somente nós podemos perceber o que é ter um ministério de Cristo. A chamada para ser de Cristo. E como nós somos chamados para ser de Cristo? Os crentes foram chamados para ser de Cristo. E o que caracteriza uma verdadeira experiência com Cristo é a aceitação de viver com Ele. Então, quando nós aceitamos viver com Cristo, nós aceitamos esse chamado e estamos vivendo essa experiência da aceitação. João, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, cremos no seu nome, nós temos o privilégio e nos tornamos filhos de Deus. Não existe, portanto, irmãos, um grupo de crentes privilegiados, superior aos demais, pois todos são chamados para viver de maneira digna da vocação, abrangendo a todos os que aceitam o convite para seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, deve andar de acordo com o chamado que recebeu. Todos nós recebemos um chamado e todos nós devemos viver de acordo com o chamado que recebemos. Todos indistintamente devem ter humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. É para isso que nós fomos chamados, é isso que nós recebemos o nosso ministério, para sermos diferentes das demais pessoas do mundo, e com o nosso comportamento cristão, nós vamos fazer o que? A diferença neste mundo. Todos os crentes têm um chamado, uma vocação, e os nossos olhos foram iluminados para que saibamos qual é a esperança desse chamado que Cristo nos fez e quais as riquezas da glória da sua esperança.
Então, todos nós temos uma vocação, todos os crentes. E quando nossos olhos são abertos, nós enxergamos a riqueza da glória, da herança que Deus nos deu. Todas as coisas foram sujeitas embaixo dos pés de Cristo, para que ele seja cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche em todas as coisas. Esta é a segurança que nós temos, pois o poder que age em nós pertence a Deus. Então, Deus é soberano, Deus está sobre todas as coisas. Então, o poder que age em nós pertence a Deus e Ele nos dá condições para vencer pecados, transformar nosso caráter, capacita-nos para testemunhar de Jesus aos perdidos. E este é o sentido da verdadeira vida em Cristo, ser capacitados para vencer pecados e testemunhar de Jesus aos perdidos. Irmãos, se a nossa fé, se o poder que nós recebemos de Deus não for o suficiente, não nos capacitar para vencermos o pecado, nós precisamos procurar mais e mais para sabermos como nós estamos vencendo. Nós já vencemos o pecado? Precisamos pensar, ainda habita em nós? Nós já vencemos o pecado, o nosso caráter já foi transformado pelo poder de Deus e nós devemos investir nisso, investir em oração, investir em buscar mais e mais o poder de Deus para que nós possamos vencer o pecado, transformar nosso caráter, para que nós possamos ser capacitados dia a dia para testemunhar de Jesus aos perdidos. Nessa primeira parte, vimos que fomos chamados para sermos de Cristo. Então, nós fomos chamados para sermos de Cristo, porque pertencemos a Cristo. Agora vamos ver qual o ministério na igreja, qual a nossa função no corpo de Cristo. Para o bom funcionamento da igreja, Deus estabeleceu diversos ministérios visando o crescimento dos crentes. Aqui em Efésios capítulo 4, do 1 ao 18, ele fala sobre os diversos ministérios, diversas funções que existem no corpo de Cristo. Primeiro nós somos chamados, aceitamos o chamado e agora nós vamos exercer uma função, ou seja, um ministério no corpo de Cristo. A pessoa aceita Cristo, Jesus como seu Salvador, então aceita o chamado para ser testemunha. E na jornada cristã, esse discípulo precisa alcançar maturidade, pois a expectativa de Deus é que todos cheguem à estatura completa de Cristo. Então, Cristo nos chama, quando nós aceitamos o Evangelho, nós não podemos ficar parados, nós não devemos ficar estagnados, nós devemos. E é essa expectativa de Deus que nós alcançamos uma estatura, que alcançamos uma maturidade cristã. E é por isso que Deus estabeleceu a liderança na igreja. Efésios 4, 11, 12 e 13 diz o seguinte: e ele designou uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós devemos crescer, devemos nos desenvolver. Então, Deus designou uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Para que Deus fez isso? Qual é o objetivo? Deus ter estabelecido essa liderança. Ele estabeleceu isso visando o aperfeiçoamento dos santos para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças. Crianças o quê? Hoje ela quer uma coisa, daqui a pouquinho ela quer outra, ela pega um brinquedo, daqui a pouquinho ela não quer mais. E
quando chega a maturidade, conforme vai se desenvolvendo, essas coisas de criança é deixado para trás. O cristão, na sua jornada, deve ser a mesma coisa. Quando nós aceitamos o Evangelho, nós não compreendemos muitas coisas, nós ainda somos volúveis, mas com o tempo, levados à maturidade, nós chegamos à estatura de homens feitos, deixamos de ser crianças. E o que Deus espera o quê? Que nós chegamos à estatura da medida do varão perfeito, que é Cristo. E quando nós chegarmos à estatura, quando chegarmos à maturidade, nós não seremos levados ao redor por vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Quando as pessoas não têm firmeza na palavra, quando as pessoas ainda são volúveis, não são fortalecidos na palavra de Deus, eles dão ouvido a muitas coisas, ficam sem saber que posição tomar. E são pessoas presas fáceis. E nós, enquanto cristãos maduros, devemos estar firmados na palavra de Deus para que nós não ouçamos a palavra do erro. E essa é a função da liderança: treinar, capacitar os novos discípulos para que permaneçam firmes na vocação ou na convocação que Deus fez para todos os cristãos, para que não sejam levados por ventos de doutrina, para que não sejam levianos, sejam fortes e corajosos e não desistam da jornada. Pois o que, irmãos? O corpo de Cristo é a igreja. E nós, como igreja fazemos parte do corpo de Cristo, temos uma função. Cada um de nós exerce uma função no corpo de Cristo. Por isso que agora há pouquinho nós falamos o seguinte: não existe um grupo de crentes privilegiados, superiores aos demais. Todos são chamados para viver de maneira digna da vocação. A vocação, qual é a vocação? A vocação que Deus nos chamou para sermos testemunhas de Cristo. Portanto, nem todos vão pregar em um púlpito de alguma igreja, nem todos serão professores na escola bíblica, mas todos podem dar frutos aonde estiverem. Às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho importância, porque eu não prego, eu não sou professor da escola bíblica, eu não exerço uma atividade de renome, de destaque. Mas a Bíblia fala que todos podem dar fruto aonde estiverem, seja qual for a função que exercer, mesmo que seja secular. O cristão deve ser testemunha onde estiver. Desta forma estará cumprindo a vocação de propagação do evangelho do reino. Aonde nós estivermos, irmãos, aonde você estiver, seja no seu trabalho, na sua escola, com a sua vizinhança, você pode testemunhar através da sua vida, através dos seus atos, do amor de Cristo. E eles vão ver, como nós falamos agora há pouco, a sociedade, ela não entende a maneira de viver dos cristãos. Eles acham que nós somos pessoas assim desprovidas de algumas situações, mas não, a nossa opção de vida, de vivermos na contramão do mundo, é porque nós amamos a Deus, e o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é segundo os padrões deste mundo. Então, conforme nós vamos dar testemunho, nós estamos trabalhando com a nossa fé edificada, nós vamos ser diferentes do padrão do mundo e as pessoas serão transformadas através do nosso testemunho de vida. A chamada para um ministério específico. Como já vimos, todos os crentes foram chamados, todos. Todos nós fomos vocacionados, todos nós fomos convocados para o reino de Deus. Mas alguns, Deus chama para um ministério específico, cumprir missões específicas. Portanto, cada crente deve procurar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. O chamado não se limita a uma função em um seminário, a uma formação em um seminário para ser um pastor ou missionário. Essas são apenas algumas formas como Deus chama e envia seus crentes, os seus filhos ao mundo.
Alguns são chamados para uma formação específica no seminário, outros não. Nós temos muitos exemplos na Bíblia das diversas formas que Deus chamou seus servos para o serviço, para o ministério. Por exemplo, Paulo era um fazedor de tendas para o seu sustento. O profeta Amós era boieiro e colhedor de sicômoros, mas não perderam a oportunidade de divulgar a palavra de Deus. Quando um discípulo recebe um chamado para exercer um ministério em tempo integral e vai para um seminário teológico para receber treinamento, é importante saber que, além desse treinamento, ele deve priorizar o desenvolvimento de sua maturidade em relação à sua fé. Pois se um jovem, um rapaz, uma moça, ele vai para um seminário teológico, ele vai aprender a ser treinado lá sobre teologia como trabalho, mas se ele não cuidar da sua fé, se ele não tiver a priorizar o desenvolvimento da sua maturidade da fé, ele pode não dar frutos desejados. Conhecemos vários jovens que foram para seminários, mas não se tornaram pastores e missionários. Por isso que nós falamos agora, cada crente deve exercer, deve saber para que Deus foi chamado, para que ele foi chamado por Deus, Deus o chamou para quê? Esses jovens, que eu pessoalmente conheço alguns, foram para o seminário, mas não se tornaram pastores, mas se tornaram bons crentes. Não se tornaram pastores, não se tornaram missionários, não foram enviados, mas desenvolveram e se cuidaram e se tornaram bons crentes. Outros já foram para seminários, mas se descuidaram do crescimento espiritual e não se tornaram nem pastores e muito menos crentes. Por quê? Se a pessoa, ele achou que tinha um chamado específico, ele foi, mas ele não se cuidou, ele não cuidou do crescimento espiritual dele, ele não estava ali cumprindo definitivamente a palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, 1 ao 7, ele cita algumas qualificações especiais do aspirante a liderar uma igreja. Ele fala assim: se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Aí ele vem uma lista do caráter, das qualificações especiais do aspirante a liderar uma igreja. Primeiro, ele deve ser irrepreensível. Segundo, ser marido de uma só mulher. Terceiro, ser pessoa equilibrada. Quarto, ter domínio próprio. Quinto, ser respeitável. Sexto, ser hospitaleiro. Sétimo, apto para ensinar, etc, etc, e segue a lista. Então, o líder de uma igreja deve ter um caráter ilibado, ou seja, sem mancha, ser livre de qualquer culpa, suspeita, procurar de todas as formas fugir da aparência do mal. Então, o líder, a pessoa que quer ser pastor, quer ser o líder de uma igreja, ele tem que se policiar e se enquadrar nesta lista aqui que Paulo falou para Timóteo. Porque, irmãos, como eu já falei, o cristão, ele anda na contramão do mundo. As coisas que o mundo aprecia, que o mundo acha que é legal, o crente deve não aceitar como normal, ele deve repudiar essas coisas. E é importante considerar que cada pessoa terá necessidade de tempo específico para esse desenvolvimento. Uns são mais rápidos, outros são mais devagar, outros levam mais tempo. Por exemplo, Abraão planos para ser pai de um menino, que no futuro seria uma grande nação. Ele foi chamado por Deus aos 75 anos. Ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Ele esperou 25 anos para que a promessa de Deus, o chamado dele, se cumprisse. José teve seu preparo durante o período de aproximadamente 13 anos de sofrimento.
A Bíblia diz que ele tinha 17 anos, como foi vendido como escravo ao Egito. Lá na terra de Canaã, quem conhece a história em Gênesis capítulo 37, a partir do capítulo 2, ele foi vendido pelos irmãos quando ele tinha 17 anos, foi para o Egito, primeiro para a casa de Potifar, depois ele foi para a prisão, e durante esses 13 anos ele foi treinado por Deus. E apenas com 30 anos terminou o longo treinamento dele. Quando ele saiu da cadeia, quando ele saiu daquela prisão e foi ser o segundo no trono de Faraó. Após esse tempo de preparo, José estava pronto para cumprir a missão que Deus lhe confiou, ao reconhecer que Deus o separou e enviou para uma tarefa especial. Veja que ele não teve apenas habilidades para a maturidade, mas foi treinado diretamente pelo Senhor. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a ser treinados pelo Senhor? Uma coisa é nós lermos a Bíblia, é nós estudarmos e lermos as coisas como uma história. Outra coisa é nós vermos a mão de Deus ali e perceber, será que eu estou apto? Será que eu aceitaria? Será que eu suportaria passar pelas mesmas coisas que esses servos de Deus passaram? Isaías e Jonas. Uma coisa que devemos observar é que Deus sempre está na liderança e envia seus servos. A vocação específica está sempre ligada a uma ordem de Deus. Alguns a entenderam claramente e foram obedientes. Isaías, ao ter a visão celestial, disse ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele foi fiel à visão. Quando ele recebeu a visão, quando ele teve aquela visão lá no templo, Isaías capítulo 6, ele prontamente ele se ofereceu para Deus. Outros foram teimosos como Jonas, que aprendeu duras lições no interior do grande peixe. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Mas independente, aquele que aceitou prontamente ou aquele que fugiu, que foi teimoso, que teimou com Deus, que não quis aceitar a ordem de Deus prontamente, mas nós aprendemos o seguinte, irmãos, sempre houve uma ordem de Deus. Isso significa que não podemos ir sem ser chamados por Deus. Muitas pessoas acham, não, eu fui chamado, ele quer ir. É por isso que muitos ministérios não dão certo, porque as pessoas querem ir sem ser chamados. Como também não podemos ficar como somos enviados. Se Deus pede para ir, se Deus te envia, a pessoa deve ir. Então, se temos um chamado, somos enviados, nós devemos nos prontificar como Isaías. Estou pronto, Senhor. Ao considerar os dons e o chamado de Deus para o povo de Israel, a Bíblia registra que eles são irrevogáveis. Romanos 11, 29 diz o seguinte, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Concluindo, nós podemos dizer o seguinte, vimos nesse estudo que existe uma vocação bíblica em Efésios capítulo 4, para vivermos de maneira digna da vocação a que fomos chamados. É isto, irmãos, a vocação que nós fomos chamados era para vivermos dignamente. Este versículo nos ajuda a entender que todo crente é vocacionado, pois recebeu um chamado para pertencer a Cristo. Segundo o renomado pastor presbiteriano Américo J. Ribeiro, vocação é o chamado de Deus ao homem para que ele, primeiramente, se torne parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e, em segundo lugar, sirva-o com todas as suas relações com o próximo. Somos chamados, depois nós fomos servir a Deus em todas as nossas relações com os demais seres humanos. Com isso, concluímos o seguinte, que fomos convidados por Deus para exercer um ministério em seu reino. Amém. Eu peço aos irmãos que aguardem um momentinho, que o presbítero Osias vai fazer a oração e nos despedir com a bênção apostólica. A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com Sim. Esperamos que esse distanciamento termine logo, para a gente poder se encontrar, se abraçar novamente, como fazíamos,
até um mês e pouco atrás. Terminado os louvores, terminado a mensagem, nós estaremos orando, né? Orando por alguns irmãos, por alguns casos específicos, né? Antes de orar, a leitura do livro de Tiago. O apóstolo escreveu assim, ó, né? Está alguém entre vós sofrendo? Ação. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados vossos pecados uns aos outros, para que sareis e seres curados. Né? Neste momento nós temos alguns pedidos de oração, mas mais especificamente nós temos o pedido colocou para a gente um programa de oração e nós vamos colocar agora, vou estar falando com os irmãos para esta semana. Pois bem, oremos para que Deus abençoe o nosso país. Os irmãos sabem que o nosso Brasil passa novamente por momentos de turbulência em várias áreas, na política, na economia, né? E na saúde não é só o Brasil, mas o mundo enfrenta aí essa pandemia. E a nossa obrigação como crentes no Senhor Jesus Cristo é estar orando. Então, orar pelo país, né? Não pela política, orar pelo nosso país. Orar que Deus abençoe financeiramente as famílias das nossas igrejas, pois com esse problema, empresas fechando, lojas e comércio, né, muitas famílias estão perdendo ganhar o seu pão, né? E para que nunca falte realmente o pão na mesa. Orar para que haja disposição de ajudar quem está em necessidade também, especialmente sem emprego. E vamos estar orando também por todos os que estão desempregados, para que o nosso Deus lhes abra uma porta de emprego, para que os donos das empresas, né, dos comércios, possam ter condições de estar mantendo aí esses empregos em funcionamento. Também agora nós temos os pedidos, né, dos irmãos. Temos aqui a Edna Moura, oração pelo seu pai. É o presbítero Francisco, né? Ele congrega na igreja, é uma pessoa muito legal, muito simpático, muito amoroso. Vamos orar por ele, pois ele está sentindo dores no peito e falta de ar. Vamos estar então levando o nome dele a Deus em oração. Também eu peço oração por uma pessoa que não está relacionada aqui, é a Elza. Bem, a gente está um pouco distante, né, de todas da família, não temos muita comunicação. Eles também. E às vezes a gente só ora por quem pede aqui. Os Lorisvaldo também, né, a gente não tem muita notícia dele. Pelo irmão João Lira, também orar por esses irmãos também. Se não pedidos, não é? Nós vamos estar orando conforme, né, a palavra do Senhor nos determina. Eu convido os aí nas suas casas, aqui na nossa casa, quando a gente está acumulando, né, nesse momento eu não vou poder, mas os irmãos puderem nas suas casas e clame a Deus realmente com toda a sua disposição que você tiver. Certo, irmãos? Santo Deus e eterno Pai que está nos céus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estamos orando, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso para desta crise em que está nova
Pai amado, devido à pandemia dessa enfermidade, desse Covid-19, não só o nosso país, mas parte do mundo. Também agora temos crise na administração, crise financeira, querido, na política, e nós pedimos a Ti, ó Pai querido, que olha com Teu olhar de misericórdia para o nosso país, para que possamos voltar a ser, Pai querido, uma nação próspera, uma nação que Te serve, ó Pai querido, realmente, e possa depositar a confiança em Ti, ó Pai querido, e não em certa nação. Muita gente dá a vida por elas, mas sabemos que quem está no comando, Pai querido, de todo o universo, de todo o país, és Tu, Senhor amado. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Por isso, meu Pai, nós pedimos misericórdia pelo nosso país, ó Pai querido. Desempregados, ó Pai querido, por aqueles nossos irmãos, e não somente os nossos irmãos de fé, mas também muitos brasileiros e brasileiras perderam seus empregos, ó Pai querido, em que o Brasil enfrenta essa enfermidade, meu Pai querido, momento de quarentena, ó Pai amado, tem misericórdia, para que portas sejam abertas, para que, ó Pai querido, as empresas consigam, ó Pai querido, pelo qual nós estamos passando, ó Pai querido, abençoa também, ó Pai amado, para que as pessoas possam ter a disposição de dar, meu Pai querido, porque é bem verdade que nem todos são empregados, então que aqueles que estão ainda com o seu trabalho ainda em funcionamento, estão tendo recursos, possam se citados, ó Pai querido, José Francisco, meu Pai amado, cuida daqui bem, pois ele não está se sentindo bem, tem algumas dores no peito. Entende, ó Pai amado, esta enfermidade, meu Pai querido, pois sabemos, ele é uma pessoa que trabalhadora, Pai querido, a palavra a vários lugares, ó Pai querido, tem misericórdia dele. Agora, nesse momento, irmãos, estaremos encerrando com a bênção apostólica, mas na quarta-feira, 7h30 estaremos novamente os louvores lá com o Júnior e a Edicleia, e na quarta-feira eu estarei trazendo a mensagem da palavra de Deus aqui deste lugar, né? Tenham todos aí uma ótima semana de prosperidade, uma semana de vitórias, e esperamos que em breve possamos nos encontrar para darmos aquele gostoso abraço fraternal em todos os irmãos, né? Obrigado a todos que acompanharam nesses momentos. Fique com Deus, né? Cubra nossas cabeças. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e conosco permaneça hoje e sempre. Amém.